Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que nunca funciona encontrar algo para fazer em vez de rolar a tela. Bora? Se vocês quiserem saber como é que eu posso te ajudar aqui, como que isso influencia na sua vida, é só continuar assistindo ao vídeo. Muito bem, então para começar eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E bora então falar sobre este tema que eu abordei, né? Então, por que nunca funciona encontrar algo para fazer em vez de rolar a tela? Vamos! Porque nunca funciona encontrar algo para fazer em vez de rolar a tela? Bom, primeiro, a gente precisa entender o que te faz rolar a tela sem parar, né? A gente precisa entender o mecanismo que está por trás disso, tanto do ponto de vista físico, né, do corpo mesmo, quanto do ponto de vista emocional. Vou começar do físico, que eu creio que seja mais fácil de compreender, e depois a gente adentra no emocional. Do ponto de vista físico, é muito difícil de parar de rolar a tela, porque existe toda uma questão de que cada vídeo que você pensa em passar, rola uma descarga de dopamina, que é o que faz você querer buscar o próximo vídeo, né? Então traz essa sensação de conforto que a dopamina faz, né? Essa sensação boa que a dopamina traz de buscar de buscar a novidade em si, né? Então tem a dopamina na hora que você busca. E a hora que você encontra este vídeo, ele te traz mais uma descarga, de muitas aspas, de um jeito muito chulo de se dizer, de prazer mesmo, né? Que é a satisfação de você ter encontrado algo novo, mesmo que não necessariamente você vá gostar desse algo. Aqui eu não estou dizendo do significado daquilo que você encontra, eu estou dizendo apenas do mecanismo físico. Então, a cada 15 segundos, quanto mais rápido são os vídeos, mais rápido você tem esse movimento de a dopamina sendo liberada para que você busque e a descarga de prazer quando você encontra. Mesmo que esse conteúdo não necessariamente seja bom ou não necessariamente seja útil, então fica essa descarga infinita. Então, tecnicamente, é, entre muitas aspas, uma droga para o seu cérebro nesse sentido, já que você entra nessa loucura de ficar descarga dopaminérgica, descarga de prazer, descarga, entendeu? Nada na sua vida vai te dar toda essa descarga dopaminérgica nesse nível e nem a descarga de prazer nesse nível. Quer dizer, eu digo assim, nada na sua vida das coisas tradicionais, tipo uma conversa em família, uma refeição compartilhada, não vai te trazer o mesmo prazer e nem a mesma descarga dopaminérgica, entende? Claro que perde, obviamente, para as drogas, enfim, né, para o joguinho, óbvio que vai perder sim, vai perder, claro, mas está no começo, digamos assim, que é como se fosse um a mais fora da realidade. Então, quanto mais você rolar a tela, menos prazer em compartilhar momentos você vai ter. Por quê? Porque você vai ter mais prazer rolando a tela por conta dessa lógica. E quando você para de rolar a tela, sim, quando você para de rolar a tela, vem a frustração. Por quê? Porque na sua vida você não vai ter essa mesma descarga nem dopaminérgica e nem de, entre muitas aspas, prazer que você vai ter rolando a tela, entendeu? Nada vai te dar esse prazer, nada vai funcionar desse jeito, entende? Então existe uma frustração e é aí que vem a sensação de que a sua vida não é legal e é aí que vem uma série de outras complicações que fazer esse movimento incessantemente te traz. E por isso que você acaba por acreditar que fazer esse movimento preenche os seus dias, que fazer esse movimento te traz algum benefício e não rouba a sua vida. Por isso que você acaba acreditando nisso, tá? E isso do ponto de vista físico, né? Fisiológico, enfim. Quando a gente vai falar do ponto de vista emocional, aí é um pouco mais complicado. Por quê? Porque daí você tem que se conhecer para entender o que te faz buscar rolar as telas. Quando você vai pegar seu celular para fazer esse movimento de buscar as telas, o que você está buscando na verdade? Porque não é o seu celular. Entende? E não é também o que você vai encontrar nas redes. Você está buscando algo. Entende? Geralmente tem a ver com afeto mesmo, de conexão afetiva e tudo mais. Não necessariamente afetivo romântico, tá? Tô falando de afeto mesmo. Tanto a busca por ser amado ou coisa nesse caminho, e ser amado, de novo, não estou falando necessariamente do ser amado no sentido de romântico, pode ser amado em relações múltiplas, amizades, coisas do tipo também, tá? Mas é importante a gente entender que a gente busca o celular buscando outra coisa. E a gente vai continuar buscando o celular, buscando essa outra coisa, porque o celular não vai satisfazer essa coisa. E é por isso que não funciona. E é por isso que a gente continua. E é por isso que é um vício, entende? É justamente por isso que é um vício, né? Porque tem essa descarga dopaminérgica e dos hormônios de prazer que na nossa vida cotidiana a gente não tem, não acontece, né? E te dá esse prazer maior nesse sentido
e não resolve o problema. Então você continua fazendo mais daquilo, porque você tá buscando mais daquilo, e quando você termina, continua o vazio, que faz você fazer o quê? Buscar mais daquilo, entendeu? Então é isso, tá? A base disso, tanto do ponto de vista físico, fisiológico, enfim, quanto do ponto de vista emocional, é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de um afeto e um desvio, tá? E a gente tá falando da busca de uma descarga, tanto dopaminérgica quanto de prazer, mais intensa que a vida não nos traz, porque as nossas descargas dopaminérgicas e de prazer são infinitamente menores, entende? Então é muito importante da gente entender esse movimento todo, tá? Pra fazer sentido. E aí, então, por que é difícil de parar de rolar a tela, né? Eu tô olhando pra baixo que meu roteiro fica aqui embaixo, tá? Então, por que é difícil de parar de rolar a tela? Justamente porque você tem toda essa descarga que eu falei, dopaminérgica e de prazer, que você não tem na vida, no dia a dia. Nada vai te dar tanto prazer assim. Nada vai te dar tanta liberação de dopamina assim. Entende? Nada, absolutamente nada. Nada na sua vida. Por mais interessante que seja você assistir um episódio da sua série ou da sua novela, ou conversar com um amigo, ou com uma amiga, ou com uma amiga e sair com essa pessoa, não vai te trazer o mesmo. Não vai te trazer a mesma descarga dopaminérgica e nem a mesma descarga de prazer. Entende? Dos hormônios de prazer. Então, isso só aí as interações sociais perdem o sentido. Entende? Porque não tem a mesma, não vai ter, nunca vai ter a mesma descarga. Não existe, é desleal praticamente. É uma competição que não devia nem acontecer no caso, entendeu? E é por isso que a gente não consegue parar de rolar, porque aquilo te domina. Especialmente, agora a gente entra no próximo de como sair disso, quando você não coloca uma intencionalidade, quando você tá usando aquilo para preencher uma lacuna que você tem, que é isso que eu tô falando. Que é o que eu falei da segunda montagem que é o que te faz rolar a tela, né? Eu expliquei do ponto de vista físico, né? Físico mesmo de cérebro, físico literalmente, e do ponto de vista emocional. Então, e como que a gente sai disso? Quando a gente sai desse lugar de ser dominado por essa necessidade. Quando a gente entende o que é essa necessidade, o que tá por trás dela, e a gente bota um significado nela, entende? E faz esse significado ser predominante. Ou seja, a gente não vai pegar o celular só para pegar o celular. A gente não vai pegar o celular porque a gente está buscando alguma outra coisa nesse celular. A gente vai pegar esse celular para rolar as telas com um foco. Entende? Você vai atribuir um significado para aquilo na sua vida. Então, sei lá, se o seu significado... E não tô falando que quando a gente atribui um significado, tem que ser uma parada séria. Não tô falando isso. Não tô falando que tem que ter um significado necessariamente pesado, de responsabilidade. Não tô falando isso. Só tô falando que é você saber por que você tá pegando seu celular. Entende? Então, a gente vai passar a pegar esse celular quando a gente quiser se distrair com o nosso comediante favorito. Ou quando a gente quiser aprender a fazer alguma coisa. Ou quando a gente quiser um pouco dos dois. Mas com um tempo ali delimitado. Porque senão a nossa vida perde o sentido. Porque se a gente não domina isso, isso domina a gente. Não tem conversa. Ou a gente domina isso, ou isso domina a gente. Não tem, só não tem. Entendeu? Então a gente precisa ter isso muito claro, para que a gente consiga entender como que a gente não entra nesse lugar de ser dominado por essa busca incessante de um preenchimento, por assim dizer, que nunca vai se satisfazer. Porque você está buscando o abraço, por exemplo, você está buscando uma conexão afetiva, e não estou falando necessariamente de afetiva romântica, né? Você está buscando uma conexão afetiva num lugar que só vai te dar uma tela, que não vai te ter um abraço, que não vai ser uma conexão profunda. Pode ser, mas não é o que vai predominar. Não é o que te faz rolar a tela. Não é o que te mantém preso ali, nessa engrenagem tão louca, entendeu? Então, a gente sai disso quando a gente atribui um significado para aquilo que a gente está fazendo e quando a gente tenta entender por que a gente faz aquela busca. Por que eu pego o celular? O que eu estou buscando naquele celular? E não é rolar a tela. Não me adianta vir com essa resposta. Mequetrefe, que não é isso. Quando você busca o celular, quando você pega o celular, você está buscando alguma coisa emocionalmente. O que você está buscando emocionalmente? Fica muito difícil de você sair disso sem que você entenda o que está por trás disso. Tá? Então, muito importante a gente entender isso. E aí, a partir do momento que a gente dá um significado mais profundo para aquilo que a gente vai fazer, aquilo para de te dominar. Entende? Aquilo passa a fazer parte da sua vida e não ser a sua vida. São coisas muito diferentes. E muito importante a gente ter essa distinção. Tá? Pra gente não viver no automático e não perder a vida. Entende? E aí, então, a gente precisa entender os nossos limites dentro da nossa vida, né? Então, assim, se você é uma pessoa que, sei lá, tem os intervalos do seu trabalho pra olhar,
o seu celular e para fazer esse movimento que para você pode ser tão precioso. E tudo bem se for, não tô aqui falando que não é para fazer, não tô aqui fazendo uma apologia contra, entende? Estou aqui fazendo uma apologia contra o uso deliberado e sem saber o porquê que você tá usando aquilo. Aí sim, entende? E é muito importante isso ficar muito claro, tá? Então, a gente precisa entender quanto tempo do seu dia você pode empregar nesse movimento. De ficar presa ali naquele rolar de tela. Quanto tempo da sua vida? É meia hora por dia? É uma hora? São 2 horas? Mas para você ficar suas 2 horas, por exemplo, do que você vai estar abrindo mão? Você vai estar abrindo mão de uma coisa que é mais importante para você do que rolar tela ou não? Você vai estar abrindo mão de viver a sua vida com as pessoas que você ama para ficar rolando a tela ou não? Isso precisa ficar muito claro. E esse limite é muito particular. Esse limite é muito particular. É você entender como que isso pode fazer parte da sua vida sem ser a sua vida. Sem que você abra mão da sua vida inteira para ficar fazendo isso. É muito importante ter isso muito claro. Entende? Isso na hora que você vê, você entregou a tua vida de bandeja para essa busca incessante do seu emocional que você nem sabe qual é. E o pior, continua frustrado. Porque não, isso não vai resolver. Se você não souber o que você está buscando, você não tem como sanar essa necessidade. Essa necessidade vai continuar em desvio. Você só vai sanar essa necessidade quando você souber o que é e for atrás daquilo que é. Entende? Muito importante entender isso, tá? E aí, então, pra concluir, de novo, trago aqui que nada contra celular. Pelo amor de Deus, eu também uso. Inclusive, eu trabalho com isso, né? Mas eu decido o que eu olho. E esse movimento não é, oh meu Deus, como eu sou melhor. Não, não. Não, não. Eu tive que tomar as rédeas disso também. É muito fácil da gente se perder. Porque é uma descarga de prazer e de tudo isso que eu expliquei. Muito fácil, tá na palma da tua mão. Pra você desviar, entende? O seu olho da sua vida para o celular e pra você desviar o olho da sua necessidade, que você tá muitas vezes nem sabe qual é, pro celular, não precisa de muito. E é aí que mora o perigo. Entende? Então, o uso de qualquer coisa deliberadamente, sem que você controle, sem que você entenda para que você está fazendo aquilo e qual o significado desse uso, ele dificilmente vai ser positivo. Veja bem, não tem como essa conta fechar. Entende? Então, é muito importante a gente ter essa noção. E mais importante do que ter essa noção é a gente atribuir um significado para cada escolha, de cada coisa que a gente coloca na nossa vida. E entender quais são as nossas necessidades que estão em desvio para que a gente possa sanar as necessidades. Senão você vai ficar enchendo a bucha de água, entendeu? Se você tá com fome. Ou comendo um monte se você tá com sede. E vai ficar nisso, não vai ser disso. Eu uso sempre esses dois exemplos porque são mais fáceis da gente entender. Mas as nossas necessidades emocionais são muito mais complexas que isso. Só que, se você não sabe o que é que você tá buscando, você não vai parar de buscar. É um vício. É uma droga, é igual uma droga. Entende? Dadas as devidas proporções, muito menos nocivo numa série de coisas e tão nocivo quanto ou mais em outras. Não se engane, não é porque não te entorpece que não é tão nocivo quanto. Não se engane, tá? E aí, essa é uma forma, então, de você tomar as rédeas da sua vida, né? E é isso. Eu espero de coração mesmo, assim, que esse vídeo te ajude. Eu espero que de coração esse vídeo faça sentido pra você e que você consiga atribuir significado pra cada partezinha da sua vida. Aqui eu tô falando de celular em específico, né, das telas, mas pode ser pra qualquer coisa. Que você consiga olhar pra aquilo e aquilo ter um valor, sabe? E não ser só aquilo por aquilo. E não ser só, sabe, assim, que você consiga atribuir significado e mais importante, que você consiga entender quais são as suas necessidades. Para que você saiba buscar o que você precisa. Certo? É isso que eu desejo de coração para vocês. Os meus contatos para passar por atendimento comigo, caso seja do interesse de vocês, no 1 para 1 mesmo, conhecer com o meu trabalho, fica sempre aqui embaixo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para colocar, mas se não tiver aqui e você quiser muito saber, vai estar também no meu canal mesmo, tipo, na capa do canal, né? Lá tem também certinho o link direto pro meu site. E no meu site tem o meu número de trabalho que vocês conseguem falar comigo, tá? E é isso, eu espero muito mesmo que esse vídeo ajude, eu espero que esse canal ajude de alguma forma. E é isso, conta aqui embaixo pra mim como que é a sua relação com o seu celular, se é possível, como que você entende tudo isso que eu falei, se faz sentido pra você, quais temas mais você gostaria que eu trouxesse pra cá. E é isso, eu espero muito mesmo, de coração, que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau, obrigada, tá? De verdade.